Dia vamos falar de história, renascimento artístico e cultural. O termo renascimento foi criado pelos filósofos e artistas da Idade Moderna que se referiam ao período medieval como a Idade das Trevas. Os comerciantes, pela necessidade de justificar seu estilo de vida e impor sua visão de mundo, com base no dinheiro e na ideia de comer, vestir, enfim, viver bem, patrocinavam, financiavam e protegiam artistas, encomendando-lhes palácios, joias, esculturas, quadros, retratos, para mostrar a todos o seu poder. Famílias enriquecidas, os nobres e alto clero, bispo, cardeais, papas tornaram-se mecenas, isto é, benfeitores das artes, patrocinando e financiando artistas e intelectuais. Características. Uma importante característica desse movimento foi a laicização da cultura, ou seja, a Igreja, a grande detentora do poder durante a Idade Média, que deixou de monopolizar as normas artísticas. O ser humano tornou-se, assim, o centro do universo e das explicações características denominada como antropocentrismo. Características. A sociedade medieval, com base no coletivismo e na esperança da salvação eterna, teve de aceitar o florescimento de uma nova concepção centrada no individualismo, estruturado na capacidade que cada indivíduo tem. Além disso, os renascentistas buscavam retratar em suas obras a aparência daquilo que os rodeava, características que alguns especialistas chamavam de realismo. A esse fato encontra-se ligado a descoberta da perspectiva linear, técnica muito utilizada pelos pintores do movimento, criado pelo arquiteto Filippo Brunelleschi. Humanismo. O humanismo foi um movimento relacionado à valorização do ser humano e de suas capacidades por meio de estudos, especialmente de obras greco-romanas. Os humanistas acreditavam que estes estudos levavam ao aperfeiçoamento do ser humano. Assim, enfatizava-se a dignidade e a independência do espírito humano, rompendo com as explicações baseadas em dogmas religiosos que existiam durante o período medieval. Renascimento nas artes plásticas, Península Itálica. Sandro Botticelli, 1445 a 1510, foi um dos mais célebres pintores de Florença. Ele contou com a proteção da família Médici, que era uma das mais poderosas da cidade e uma das mais influentes da Península Itálica. Entre obras mais importantes estão os quadros A Primavera e o Renascimento de Vênus. Além disso, ele ainda trabalhou nas paredes laterais da Capela Sistina, no Vaticano, retratando em afresco a vida de Cristo e de Moisés. Renascimento nas artes plásticas, Península Itálica. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, foi outro grande nome do renascimento cultural. Além de pintor, Da Vinci se sobressaiu em vários campos do saber, na pintura
Entre muitas obras destacam-se Mona Lisa, A Virgem dos Rochedos e Madonna e o Menino. Renascimento nas artes plásticas, Península Itálica. Michelangelo, 1475 a 1564, que se tornou famoso ao pintar os afrescos no teto da Capela Sistina, localizada no Vaticano, em Roma. Essa capela teve seu nome em homenagem ao Papa Sisto IV, que mandou construí-la entre os anos de 1477 a 1480. Em 1508, o Papa Júlio II confiou a Michelangelo Buonarroti a decoração do teto da capela. O artista retratou cenas bíblicas como a criação de Adão, a criação de Eva, a queda, o dilúvio e o juízo final. Renascimento nas artes plásticas, Península Itálica. Rafael Sanzio, 1483 a 1520. Rafael Sanzio, por sua vez, é considerado o pintor que melhor desenvolveu, na Renascença, as ideias de harmonia e regularidade de formas e cores. A obra A Virgem de Alba é um exemplo criado em 1511. Tem um diâmetro de 98 centímetros e retrata a Virgem Maria, o Menino Jesus e São João Batista, todos olhando fixamente para a cruz entregue por João Batista a Jesus. Renascimento nas artes plásticas, norte da Europa. Albrecht Dürer, 1471 a 1528. Nasceu e morreu em Nuremberg, mas trabalhou para vários clientes. Além de retratos, sua criação artística tinha como fonte de inspiração a mitologia pagã greco-romana e episódios bíblicos. Hans Holbein, 1498 a 1543. Mestre nos retratos, imortalizou em tela personalidades que representavam a política, a economia e a cultura da Inglaterra e dos Países Baixos. Jan van Eyck, 1390 a 1441. Juntamente com seu irmão, Hubert van Eyck, são considerados os iniciadores do movimento renascentista na pintura flamenga. Renascimento na literatura. Dante Alighieri, 1265 a 1321. A Divina Comédia foi inspirada nos poemas clássicos de Homero e Virgílio. O primeiro foi autor de Ilíada e Odisseia, obras que contam a guerra de Troia, as viagens de Ulisses e Odisseu. Após essa guerra, já o último é o autor de Eneida, que narra a fundação de Roma por um príncipe troiano. Dante dividiu sua obra em 3 partes: o paraíso, o purgatório e o inferno, analisando a sociedade vigente à época, que estava passando por profundas transformações sob o ponto de vista da razão. Renascimento na literatura. Giovanni Boccaccio, 1323 a 1375. Escritor do Decameron, é uma coleção de 100 novelas contadas por moças e rapazes que se refugiam no campo, nas imediações de Florença, para fugir da peste negra que se alastrava na cidade. O livro apresenta também descrições dessa doença e os efeitos que ela causou nas pessoas. William Shakespeare, 1564 a 1616. Nascido em Londres, Stanford,
William Shakespeare se tornaria mais tarde uma referência mundial na arte do teatro. Chegou a Londres em 1587 e logo ficou fascinado com a cidade grande. Nesse contexto, em 1591, Shakespeare escreveu sua primeira peça, Henrique IV, seguida por Sonhos de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Malabrecht, Hamlet, Henrique V e muito mais. Entre tragédias e comédias, suas peças são até hoje encenadas e também adaptadas para o cinema em todo o mundo. Renascimento na literatura. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616. Cervantes tornou-se um dos maiores nomes da literatura espanhola e mundial com a obra Dom Quixote de la Mancha. Nela, Cervantes satiriza a cavalaria medieval, criticando os costumes da época. Luís Vaz Camões. Em Portugal, um dos maiores poetas da história, Camões, de família nobre, mas empobrecida, foi o grande destaque do Renascimento lusitano. Sua vida pessoal foi marcada por amores turbulentos. Um desses amores o obrigou a sair de Portugal. Renascimento na filosofia. Erasmo de Roterdã, 1466 a 1536. Considerado um dos maiores humanistas da Renascença, Erasmo de Roterdã nasceu na Holanda em 1466, em uma das regiões mais pobres que pertencia ao Duque de Borgonha. Tornou-se amigo de quase todos os intelectuais da época, o que lhe proporcionou uma vida movimentada. Thomas Moros, 1478 a 1535. Thomas Moros foi um dos grandes destaques entre os humanistas da Renascença. Amigo de Erasmo de Roterdã e do pintor Hans Holbein, sua casa era um ponto de encontro de artistas e intelectuais. Renascimento na filosofia. Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527. A riqueza das cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença atraíram a cobiça de outros países. Por isso, Maquiavel pensou em uma Itália unificada sob o comando de um governante habilidoso e astuto. Sua obra-prima, O Príncipe. Este livro foi dedicado a Lourenço de Médici, obra que Maquiavel defende a formação de um Estado independente da Igreja. Ele coloca o processo político além da moral, porque nas ações do príncipe governante o que considera é o resultado. Renascimento científico. O desenvolvimento científico renascentista refletiu o espírito antropocentrista, racionalista e crítico. As respostas para os problemas só poderiam ser formulados sobre o crivo de uma investigação racional e de experiências. Muitos cientistas enfrentaram os tribunais da Santa Inquisição, acusados de heresia por discordarem dos ensinamentos da Igreja e de proporem outras verdades à luz da razão. Renascimento científico. Leonardo da Vinci. Leonardo foi contratado por Lourenço de Médici para projetar o jardim da Praça de São Marcos, em Florença. Mais tarde foi enviado para Milão, onde apresentou ideias de esboço de máquinas de guerra a Ludovico Sforza. Entretanto, essas visões de armas tão mortíferas esbarraram num pequeno problema. Não havia na época ninguém que pudesse construir seus inventos, helicóptero, paraquedas, aeroplano, metralhadora, etc.
Em Roma, Da Vinci dedicou-se ao estudo do corpo humano, dissecava cadáveres, invadia salas de autópsias à noite para estudar anatomia. Seus esboços mostraram o estudo aprofundado a que chegou. Renascimento científico. Nicolau Copérnico nasceu na Polônia. Copérnico defendeu a teoria heliocêntrica, na qual o Sol seria o centro do universo, contestando a teoria de Ptolomeu, aceita pela Igreja, que defendia a teoria geocêntrica, o qual determinava que a Terra era o centro do universo. Galileu Galilei, 1564 a 1642, considerado um dos pais da física moderna, ao defender a tese de Copérnico de que a Terra girava em torno do Sol, foi convocado a comparecer ao Tribunal da Santa Inquisição. Ambrósio Paré participou de várias guerras como cirurgião mestre. Suas experiências foram relatadas no livro Método de Tratar Feridas por Arcabuzes, que descreve a técnica de ligadura dos vasos sanguíneos nas amputações. É considerado um dos fundadores da cirurgia moderna. Eu vou me despedindo por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Vão em paz.